juntos na tua casa, mas virtualmente estamos te louvando e bendizendo o seu santo nome. Pai querido, aceite esse culto que vamos prestar ao Senhor como prova do nosso amor e a nossa adoração. Amém, E no momento oportuno, Pai, fale no nosso coração através do seu servo, porque precisamos de Ti, precisamos aprender mais sobre o Senhor para poder servir o Senhor de uma maneira que Te agrade. É isso que eu te peço, ó Pai, com perdão dos meus pecados, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Nesse momento, nós vamos entoar o hino de número 3. Hino de número 3. A Igreja em Adoração. Vou colocar a tela aqui. Hino de número 3, a Igreja em Adoração. Pastor, mas... Deus Santo, Deus Todopoderoso, singela reverente amor, e como atentos filhos propios, silenciamos Gracias, Senhor. Deus bendito seja. Queremos ter conselho nesse mundo e sendo mesmo doutrina. Vencemos Na Santa Fé crescer. seus encargos retirados. Queremos descansar em ti, Senhor, mirando filhos bens entesourados na plenitude do Teu vasto amor. Sem aos teus do Espírito dissipação destes Corações. com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar As santas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os tantos anjos anjos do prazer. Não, bem. Não deu. Louvado seja o nome do nosso Deus, que, de fato, o nosso congregar, ainda que de forma virtual, produz a glória devida ao nome do nosso Deus. Nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração, mais uma oração de adoração ao nosso Pai. Nós vamos convidar o presbítero Robson, por favor, Robson, nos dirija a Deus em oração, uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, mais uma vez estamos aqui reunidos, mesmo que à distância, mas com o único propósito de honrar e bendizer o teu santo nome. Abençoe, Senhor, este culto e entregamos a ti, que ele venha Tá errado? fortalecer e a Apareceu participar. ali, ó. Todos Não? os irmãos possam participar e o seu nome seja exaltado, Pai. Fica conosco no decorrer deste culto, é o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus lá no livro dos Salmos, Salmo 84. Salmo 84. Da reunião. Salmo 84, meus amados irmãos. A Damiana está passando aqui no fundo. Tá? Ela e o Jonathan estavam lá na sala, resolveram vir para o quarto também. Salmo 84. Salmo 84. Talvez um salmo que expresse bem aquilo que nós estamos sentindo, né? Saudades do templo, né? Estamos com saudades do templo, de fato, do momento em que nós presencialmente nos congregamos e nos ajuntamos, principalmente nesse dia, que é um dia especial, dia de Páscoa, e Deus não nos permitiu estarmos presencialmente. Vamos abrir, então, a palavra de Deus no Salmo 84, salmo que nos fala assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. J, tem um F. O povo não tem que falar. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, Tá vendo, J? os teus altares, Tem um Senhor. F. Perdão aqui, irmão. Me desconcentrei aqui. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Pegar meu aparelho, tá muito Amém. baixo. O som do seu tá baixo. Amém. Meu é alto. De fato, nós possamos estar glorificando o nome do nosso Deus quando temos a oportunidade de estar na sua presença. Nós vamos, neste momento, ter um momento de intercessão, momento de oração silenciosa, onde nós vamos estar na presença do nosso Deus, colocando as nossas vidas, clamando pela sua misericórdia, pela sua bondade, que o Senhor esteja derramando sobre nós da sua graça, do seu favor e da sua bondade. Se algum irmão tiver algum pedido específico, né? Damiana Pastor, também. Oi, fala, Cida. A mãe do Gabriel está com o Covid-19, sabe? E eu queria pedir oração por ela, a mãe do meu neto. Certo. Como que é o nome dela, Cida? Priscila. 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 Isso. Priscila. O nosso irmão Presentino está pedindo oração em favor do cunhado dele. Como que é o nome dele, o Presentino? Edmilson. O Edmilson. Edmilson deve fazer uma cirurgia essa semana, cunhado do nosso irmão Presentino. Vamos estar orando por ele. Não tem. Não. Mais algum pedido? Pastor,
A minha sobrinha mora em Nova York e ela está noiva e o noivo dela perdeu, numa semana dessa doença, perdeu o vô, a avó e o pai. O pai faleceu ontem. Então, eles estão, assim, desesperados, sabe? Está uma tristeza só e não conseguiu nem enterrar nenhum ainda. Poxa vida, então, que triste. Coração por ele. Como que é o nome dela, Solange? Emily. E o noivo dela é Henry. Henry. Isso. Então, vamos orar pela família do Henry. Que Deus console e conforte seus corações enlutados. Sr. Jorge, tem algum pedido? Não, por enquanto, graças a Deus, vai tudo bem, né? Bem, vai como Deus quer, né? Então, não temos pedido específico assim nenhum. Ok. Muito obrigado. Vamos orar pelo nosso país, para que Deus esteja dando uma solução, não só para a crise na saúde, mas na crise política que nós vivenciamos. A Bíblia diz que nós devemos estar orando em favor das nossas autoridades e eles precisam das nossas intercessões, porque eles estão perdidos nas suas decisões, nas suas posturas, e é dever nosso clamarmos em favor das nossas autoridades. Também ninguém está vendo ele. Nós vamos, então, orar neste momento. Eu vou pedir para a Diná nos dirigir a Deus em oração. Sim. Vou pedir para a Diná estar orando neste momento, colocando estes pedidos diante do Senhor. Vamos orar com a nossa irmã Diná. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade, nós te somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, mesmo diante do que estamos vivenciando, Senhor. Nós te agradecemos porque, acima de tudo, nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nesse momento em especial, nós colocamos esses pedidos, ora feitos, te pedimos, ó Deus, pela Priscila, pela mãe do Gabriel, que está acometida dessa doença, Senhor. Tu a conheces, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor a cure, se assim for do teu querer, e mais ainda que ela venha te conhecer, caso ela ainda não te conheça, como seu único e suficiente Salvador. Te peço também pelo Edmilson, que o Senhor esteja com ele, Senhor, nessa cirurgia que ele vai passar essa semana, que tudo possa ocorrer conforme o teu querer, Senhor. Te peço também pela família do Henry, Senhor, lá tão longe, Senhor, e nesse país que já está tão acometido, Senhor, também dessa doença. Console, Senhor, essa família, Senhor, porque são tantas perdas, Senhor, são tantos sofrimentos, Senhor, mas nós sabemos que Tu está no controle, Senhor. Nós acreditamos e confiamos em Ti. Fica com essa família, Senhor, em especial lá tão longe, Senhor. Consola, Senhor, esses corações, ó Deus. Te pedimos também pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Ó Deus, pelos nossos governantes, que eles possam ter sabedoria, Senhor, nesse momento que estamos vivenciando, para saber, Senhor, as melhores atitudes a serem tomadas. Fica, Senhor, que nós possamos ser cuidadosos, mas não temerosos, Senhor, que nós podemos acreditar em Ti, sabendo que Tu cuida de nós, Senhor. Te peço agora por esse povo que se segue, te agradeço por cada irmão que está aqui nesse momento, Senhor, presente virtualmente, Senhor. Te agradecemos pelo nosso pastor e pela sua família. Te peço perdão pelos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus, que um dia morreu na cruz por nós, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria, nesta noite, meditar com vocês lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E nós vamos ler do versículo 54 até o versículo 57. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Quando a palavra de Deus, ela nos diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade,
Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Ó Deus, queremos que a tua graça seja sobre nós, e ao meditarmos na tua palavra, que o teu Espírito, que é o autor das Santas Escrituras, nos ilumine e nos faça compreender a tua vontade, o teu querer e os teus desígnios. Fala, Senhor, conosco, dá-nos a tua bênção, em Cristo. Amém. Liga aqui para mim. Só um segundinho, irmãos. Acho que não está funcionando. Pronto, agora foi. Pronto. Está tendo um pequeno problema aqui. Eu estava falando assim com o Jonas. Na minha máquina que está desligando. Então, para não ter nenhum problema, eu vou estar aqui. O Jonas está para cair, o Jonas. Aí, aqui. Ok. Irmãos, então, vamos passar a nossa meditação nesta hora, neste momento. Eu queria lembrar um fato que aconteceu há muito tempo atrás, para a nossa reflexão, para iniciarmos a nossa meditação nesta noite. Lá no século XIV, a Europa ela vai ser dominada por uma trilogia negra, ou seja, a atuação conjunta de 3 fatores: fomes, pestes e guerras. E esse conjunto de fatores provocou uma taxa de mortalidade elevadíssima e fez com que houvesse também uma estagnação econômica naqueles dias, naquela sociedade. A peste atingiu a Europa entre os anos de 1347 a 1350. Embora com diferenças regionais, provocou a morte de mais de 1/3 dos seus habitantes e instalou um clima de desespero coletivo. Essa doença era causada por uma bactéria propagada pelas pulgas, que, por sua vez, eram trazidas pelos ratos. E a primeira onda da peste atingiu a cidade de Constantinopla no ano de 1347. Dali, espalhou-se pela Itália e, em um período de 3 anos, tinha invadido todo o restante do continente europeu, e calcula-se que ela tenha varrido naquela ocasião, no continente europeu, 57 milhões de habitantes. É isso que aconteceu naquela época, na chamada peste, no século XIV. 7 séculos depois, o mundo se vê aturdido pela morte novamente. No dia 31 de dezembro de 2019, as autoridades de saúde da China alertaram a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sobre um novo padrão de pneumonia na cidade de Wuhan, e que nunca antes tinha sido detectado. Desde então, esse novo coronavírus, denominado Covid-19, espalhou-se para quase todos os países do mundo. Hoje, a estatística que eu vi lá no Google, que põe essa descrição diária do número de mortes, hoje pela manhã nós registramos 109.312 mortes no mundo, sendo que 1.141 mortes no Brasil.
no Brasil. Então, essa pandemia mundial nos tem deixado perplexos e assustados. É com pesar e com profunda tristeza que nós temos visto e assistido à morte de muitos. Acabamos de ouvir a Solange pedir lá pela família dela nos Estados Unidos, onde 3 da mesma família veio a óbito. Então, esse cenário é desolador. E eu creio que uma das imagens mais marcantes deste cenário mundial foi a de caminhões do exército italiano carregando centenas e centenas de corpos para serem cremados. Todo este cenário, como eu disse, é estarrecedor. Pode nos levar ao desespero. E, de fato, tem levado alguns ao desespero. Outro dia eu ouvi o fato de um médico que, por ter contraído a enfermidade, ele resolveu tirar a sua própria vida. Eu vi uma moça também. Ele vai perder a sua própria vida, vai tirar a sua própria vida, um ato de desespero. Um pastor contemporâneo, ele acertadamente afirmou: o que é diferente e agravante no nosso momento talvez seja, primeiro, a proporção do problema. Estamos vivendo uma pandemia global e não epidemias locais ou regionalizadas, concentradas num país ou num continente, como foi no caso lá do século XIV. Ali se limitou ao continente europeu, só ali. Hoje não. A crise ela é mundial. Ela é mundial. Né? Agora, e segundo, a velocidade com que corre o vírus e a informação. Nós vivemos numa era midiática e em um mundo globalizado. Contudo, eu quero ressaltar nesta noite que em meio a tanta dor, tanta tristeza, tanta morte, que invade a nossa vida, invade a nossa história, que invade o nosso contexto, eu creio que, em meio a tudo isto, há uma mensagem de esperança que nós devemos trazer à memória e nós devemos recordar para que nós possamos, diante desta verdade tão significativa, prosseguir em nossa caminhada. Algumas coisas que eu queria ressaltar diante disso. O primeiro fato é que a morte é uma realidade assustadora. Não há dúvidas de que a morte é uma dura realidade. Ela invade a nossa história, a nossa vida, a nossa família. Ela rompe laços de amizade, traz tristeza e dor. E a morte, ela aponta-nos para a transitoriedade da vida. Tiago, irmão de Jesus, vai escrever e dizer que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O irmão de Jesus fala-nos da fragilidade da existência humana, comparando-a a um vapor. Moisés também falou a respeito disto e compara a vida com uma erva, com uma planta que de manhã floresce e à tarde seca e murcha. A nossa vida é transitória, ela é efêmera. E é interessante nós observarmos que esta realidade assustadora, qual a razão? Por que é que nós nos assustamos diante da morte? Nós nos assustamos porque nós não fomos criados para morrer. Deus nos criou para vivermos, para desfrutarmos uma vida com Ele. E, num certo sentido, todo ser humano ele é eterno. Nós somos eternos. Deus nos fez eternos a fim de que pudéssemos experimentar uma humanidade completa por meio da comunhão com o Deus eterno. Contudo, nós vemos que o pecado interrompeu
ou ele surgiu e rompeu em nossa história e nos fez desumanos ou subhumanos. Essa é a grande verdade. A presença do pecado na nossa vida nos torna menos do que fomos feitos. Deixamos de ser humanos e nos tornamos desumanos. E não há como duvidar deste fato, porque a realidade da nossa sociedade aponta-nos para a nossa desumanidade. Essa é a grande verdade. Basta nós olharmos o noticiário e nós vamos perceber a realidade triste da nossa sociedade por causa do pecado. E o pecado trouxe como consequência a morte, a separação eterna com o nosso Criador. Porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Isaías nos lembra que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, a morte, ela nos assusta, porque ela nos rompe, ela rompe a ligação que temos com o Criador. Contudo, diante desta triste realidade que nós constatamos e vemos, quase podemos tocar, diante dos fatos da pandemia em que vivemos, nós podemos dizer que há uma mensagem de esperança. Cristo venceu a morte. Sigmund Freud, é o fundador da psiquiatria, ele escreveu o seguinte: e por fim, resta ainda o enigma doloroso da morte, para o qual até agora não foi encontrada qualquer solução e provavelmente nunca será. Contudo, Freud estava enganado. Os cristãos têm a vitória na morte sobre a morte. E isso por causa da vitória de Jesus em sua ressurreição. Jesus mesmo vai declarar, dizendo: porque eu vivo, vós também vivereis. O pecado, a morte e a lei andam juntas. A lei revela o pecado e o salário do pecado é a morte. Jesus tomou sobre si os nossos pecados lá na cruz. Essa é a grande verdade. Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Tomou sobre si a maldição da lei. É capaz que ela vai jogar. E por meio dele temos nós a vitória. Vitória que nós podemos participar nesta noite. O capítulo 15, ele é dividido em 3 sessões. Paulo fala-nos da evidência da ressurreição, da importância da ressurreição e das consequências da ressurreição. A ressurreição de Cristo é o ápice sem o qual o seu sofrimento e morte não fazem sentido algum, em razão da qual a graça restauradora concedida por Deus à sua criação é revelada. A doutrina da ressurreição, meus amados irmãos, é a coroa do ministério de Cristo Jesus. Sem a obra da ressurreição, a obra de Cristo toda seria nula. A igreja não existiria, não haveria salvação e estaríamos perdidos para sempre. Mas como Paulo nos diz aqui neste capítulo, Cristo, de fato, verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. Esta é a mensagem enfática do apóstolo, e é esta a nossa convicção, a nossa certeza. No versículo 57, nós poderíamos traduzir assim: graças a Deus, que nos dá continuamente a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós nos entregamos a Cristo, nós experimentamos o poder da ressurreição, da sua ressurreição em nossa vida. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 10, ele fala-nos desta grande verdade. Filipenses capítulo 3, versículo 10,
que nos diz assim: para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-nos com ele na sua morte. Olha que maravilha, Deus nos concede o mesmo poder, poder que o ressuscitou, para que nós pudéssemos viver a vida cristã. É por meio da cruz e da ressurreição, a obra consumada por Cristo, que Deus restaura o homem pecador na sua dignidade e na comunhão com o próprio Criador. Jesus veio para salvar homens, dos quais nós fazemos parte. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lá em Lucas 19, versículo 10. Quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que há um vírus mais letal do que o Covid-19. E uma vez contaminados, o resultado é a morte eterna. Contudo, diferentemente do Covid-19, esse vírus, que é tão letal, tem uma vacina. E a solução, a vacina, é Cristo. Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Cristo, e aqueles que não o receberam não têm a vida. Só vive quem encontrou-se com Cristo e passou da morte para a vida. Só encontrou um motivo de existir aquele que tomou uma decisão de estar com e em Cristo. Meus amados irmãos, a morte, ainda que seja uma realidade dolorosa, triste, ela é uma realidade certa. A menos para aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. Com exceção destes, todos nós temos que nos deparar com a morte. Ela nos virá, mais cedo ou mais tarde. E diante da realidade da morte, é necessário que nós decidamos por Cristo, pela vida. É momento de decidirmos por Cristo, porque Ele mesmo promete: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós que alcançamos esta graça de vida em Cristo, devemos viver para o louvor da sua glória. Não devemos temer nem o Covid, nem qualquer outro tipo de morte que possa nos abater. Porque se nós estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está nele, nem mesmo a morte. Por isso, esta data é tão específica e tão significativa. Jesus Cristo vive, e a Ele nós devemos glorificar, exaltar e bendizer. Que nós possamos reconhecer a vida que há em Cristo Jesus e glorificá-lo por tão preciosa dádiva. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos, neste momento, meus amados irmãos, entoar mais um hino. Nós vamos entoar o hino 272 do Novo Cântico. Então, não esqueçam, desliguem os microfones para que nós possamos estar entoando o hino 272 do Novo Cântico. Aleluia ao Cristo redivivo. Ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação
sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Quantos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, Aleluia. Cristo vive, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos, neste momento, ter uma palavra de oração. Esqueci ali de pausar. Pronto. Eu pausei, não foi. Presbítero João nos dirige a Deus em oração. E logo após a oração, nós vamos estar impetrando a bênção, encerrando o nosso culto. E aí, depois que nós encerrarmos o culto, quiser ficar um pouquinho batendo papo aqui, é a oportunidade para a gente conversar um pouquinho aqui, tá bom? Vamos orar com o presbítero João e logo depois estaremos impetrando a bênção. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor nos deu a vitória através de Jesus Cristo, Pai. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Pai, de podermos ser chamados de teus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia para com as nossas vidas, que tem nos sustentado até aqui, Senhor Deus. E graças nós te damos, ó Pai, porque temos a certeza, ó Pai, que mesmo sendo falhos, pecadores, o Senhor nos amou, nos ama e continuar nos amando, ó Pai. E que o Senhor nos ajude para que possamos viver de forma que o seu nome seja glorificado e exaltado com as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai Santo, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, de ouvirmos, ó Pai, tão maravilhosa palavra, ó Pai, vinda de Ti. Que o Senhor faça com que essa mesma palavra, Pai, fique guardada nos nossos corações, nas nossas mentes, e que de fato, Pai, nós possamos viver para Cristo. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Te agradeço pela vida do reverendo Walter. E te peço, Senhor, que o Senhor continue a nos guardar e nos proteger durante essa semana. E mesmo que alguns de nós possam ser vitimados, ó Pai, pelo que o mundo está passando, mesmo assim nós temos a certeza que Cristo já venceu a morte. E mesmo que nós tenhamos que passar por isso, nós passamos dando glórias a Ti, ó Pai, porque sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Nos guarde e nos abençoe, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça, o amor e a consolação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam com cada um de vocês, com todo o povo de Deus, hoje até o dia de Cristo. Amém. 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 Deus nos abençoe e nos guarde.